Bom dia, irmãos. Quero dizer mais uma vez que eu estou muito feliz em estar aqui e revê-los. Como eu disse ontem, eu estive aqui pregando em 2015. Ano passado participei aqui de uma reunião também com os meus pais, com meu irmão. E é muito bom estar de volta, poder compartilhar com os queridos irmãos um pouco da palavra de Deus. Eu quero dar sequência num assunto que nós introduzimos ontem, ali no primeiro livro dos Reis, capítulo 8. Nós olhamos ali para a oração de Salomão na dedicação do templo. Quando nós olhamos para essa oração de Salomão, nós pensamos em um primeiro ponto de vista, uma primeira perspectiva desse texto, que é a relevância do templo e o que ele significa para a igreja nos dias de hoje. E pensando no templo como um substituto fixo do tabernáculo, onde o povo poderia se relacionar com Deus e o povo poderia ter comunhão com Deus, nós pensamos que o templo não existe mais e não precisa existir mais, porque o Senhor Jesus Cristo cumpriu com todos os requisitos e com todas as figuras presentes naquela construção de Salomão e depois de Herodes, porque o Senhor Jesus Cristo, ele vem para trazer a nós a presença de Deus. Essa oração de Salomão, ela coloca o templo não como a presença de Deus em si, mas como um representante da presença de Deus. Por isso, Salomão ora e diz: esta casa que o Senhor colocou o seu nome. Nós vemos que em Cristo isso se torna realidade, porque Ele é o Emanuel, Ele é Deus conosco, Ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória. Cristo também cumpre aquela ligação que existia entre a família de Davi e o templo, porque Cristo é o descendente perfeito de Davi, que está assentado sobre o trono do universo. Cristo também, Ele é o mediador da nossa comunhão e da nossa vida diante de Deus. O povo de Israel orava voltado para o templo, orava no templo. Nós não precisamos mais dessas coisas, porque nós temos um mediador, que é o Senhor Jesus Cristo, que leva nossas orações ao Pai, que é o nosso advogado quando confessamos os nossos pecados e que intercede por nós. Cristo também nos traz mais do que a vida com Deus, Ele traz a graça de Deus. E Ele vem para ser o nosso substituto na cruz, Ele morre no nosso lugar e ali Ele se torna o nosso Salvador, o nosso Senhor, aquele que traz a nós a graça misericordiosa de Deus. Cristo também vem para tornar o nome de Deus conhecido. Salomão está orando nesse texto por aqueles gentios que viriam por ouvir falar do nome de Deus, proclamado no templo, e nós vemos que Cristo vem para tornar o nome de Deus conhecido. Lá em João capítulo 17, na oração sumo sacerdotal de Jesus, ele diz que deu-lhes a conhecer o nome de Deus, deu aos seus discípulos e também a nós o privilégio, a grande honra de conhecermos a Deus pessoalmente. E também o Senhor Jesus Cristo é perfeito, e há um contraste entre o templo e o Senhor Jesus Cristo nesse ponto. Porque o templo não existe mais, o templo foi destruído, mas o Senhor Jesus Cristo vive e vive eternamente. Nós pensamos nessas coisas ontem e hoje eu gostaria, na permissão do Senhor, de tratar desse texto numa segunda perspectiva, num segundo ponto de vista, que não é o tema, o assunto dessa oração. O assunto dessa oração é claro que é o templo, e nós pensamos nisso ontem. Eu quero pensar no propósito desta oração. Salomão está orando com um propósito. Esta é uma oração didática. Por isso Salomão ali ora em voz alta e ora diante de todo o povo, para que mediante a sua oração o povo aprendesse verdades que nós também precisamos aprender. Vamos à leitura do texto então. 1 Reis capítulo 8. Nossa leitura começa no versículo 22. 1 Reis, capítulo 8, versículo 22, que diz o seguinte: Pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus e disse: Ó Senhor, Deus de Israel,
Não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos que de todo o coração andam diante de ti. Que cumpriste para com o teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste. Pessoalmente o disseste, e pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem o seu caminho, para andarem diante de mim como tu andaste. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas de fato habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti. Para que teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre este lugar do qual disseste, o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve no céu, lugar da tua habitação. Ouve e perdoa. Versículo 46. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos à terra inimiga, longe ou perto esteja, e na terra onde forem levados cativos, caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos e perversamente procedemos, e cometemos iniquidade, e se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra dos seus inimigos que os levarem cativos, e orarem a ti, voltados para a sua terra que deste a seus pais, para esta cidade que escolheste, e para a casa que eu edifiquei ao teu nome, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faze-lhes justiça. Perdoa o teu povo que houver pecado contra ti, todas as suas transgressões que houverem cometido contra ti, e move tua compaixão os que os levaram cativos, para que se compadeçam deles. Porque é o teu povo e tua herança que tiraste da terra do Egito, do meio do forno de ferro. Para que teus olhos estejam abertos à súplica de teus servos e à súplica do teu povo de Israel, a fim de os ouvires em tudo quanto clamarem a ti. Pois tu, ó Senhor Deus, os separastes dentre todos os povos da terra para a tua herança, como falaste por intermédio do teu servo Moisés, quando tiraste do Egito nossos pais. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a compreender e aprender da sua palavra. Irmãos, diante do povo, diante da nação de Israel, então, Salomão está orando em voz alta, com o propósito de ensiná-los a maneira de estar no templo e se portar diante do templo. O centro de adoração, o centro de comunhão de Israel deixaria de ser o tabernáculo e passaria a ser o templo. E através de atos e ritos de sacrifícios, ofertas, votos, festas solenes, Israel então estava em comunhão com Deus, e mais que isso, poderia adorar a Deus. O templo era o lugar de adoração. O templo era o lugar de comunhão, de contrição, de confissão de pecados. O templo era o lugar para se relacionar com Deus de uma maneira íntima e profunda. E isso é adoração. Quando nós nos entregamos a Deus e o adoramos por quem Ele é, por aquilo que Ele faz, e nos colocamos diante da sua presença. Mas Salomão não está ensinando apenas boas maneiras para o povo, ele está ensinando verdadeiros princípios aqui. E o que eu quero pensar nessa manhã é a respeito de quais são os princípios bíblicos que devem reger, ditar a nossa vida e a nossa adoração quando nós nos achegamos a Deus. Nós estivemos hoje de manhã aqui na ceia com o intuito, com o propósito de adorar a Deus. E nós precisamos de adoração, da adoração a Deus.
Porque Deus procura adoradores, Deus deseja ser adorado. Deus nos salvou, e Deus é o nosso Deus, o nosso Senhor, e Ele deseja que nós o adoremos, que nós o glorifiquemos. Portanto, nós vamos olhar para esse texto e extrairmos aqui alguns princípios da verdadeira adoração. A conexão entre essa lição, essa oração de Salomão e a realidade da igreja dos nossos dias fica muito clara quando nós entendemos que é por meio do Senhor Jesus Cristo que nós podemos adorar a Deus, que é por meio dele que nós temos acesso à presença de Deus, comunhão com Deus, e é por meio dele que nós podemos adorá-lo. Israel adorava por meio do templo. Nós podemos adorar a Deus hoje de uma maneira real, efetiva, porque nós temos a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso mediador. Como o hino 580, que nós cantamos, como esse hino, ele diz, numa das suas estrofes, falando a respeito do Senhor Jesus Cristo, diz: Tu és o imã que nos atrai, e é só por ti que nós adoramos ao Pai. Portanto, toda adoração, ela passa pelo ser de Cristo, e nós nos achegamos a Deus por meio dele, porque ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o nosso mediador. Então é necessário hoje a igreja entender essa verdade, né? Nós adoramos a Deus por meio de Cristo, nós nos achegamos a Deus por meio de Cristo. É necessário também frisar que há um meio pelo qual Deus deseja ser adorado, e esse meio que Deus deseja ser adorado é através da oração, é através das nossas palavras. É impossível separar a adoração de uma verdadeira oração, porque o que Salomão está fazendo aqui é orar e adorar a Deus por meio dessa oração. Irmãos, nós precisamos aprender que nossa adoração a Deus deve fluir de uma perfeita comunhão e deve ser refletida nas nossas orações também. Perceba que Salomão não usa apenas belas palavras aqui, ele fala belas verdades a respeito de Deus. A única maneira que nós temos para nos relacionar com alguém, para conhecer alguém, é através da comunicação. Quem não se comunica não conhece, quem não se comunica não tem contato e não consegue se relacionar com ninguém. Por isso a oração é necessária. Não há como separar a adoração da oração. E eu creio que é fato que uma das maiores dificuldades da igreja como um todo, da igreja em geral, dos nossos dias, seja o fato de que a vida de oração, ela tem sido muitas vezes colocada em segundo, terceiro ou quarto plano. Eu acho que aqui é diferente, mas lá em Piratininga a reunião de oração, ela costuma ter pouquíssimas pessoas. Em alguns lugares eu converso com alguns irmãos, dizem que é a mesma coisa. E eu fico um pouco impressionado, porque nós somos chamados de casa de oração, mas parece que nós oramos pouco, né? Nós precisamos aprender a realidade e a necessidade que nós temos de orar a Deus, porque quando nós oramos, nós o adoramos. É fato que Deus deseja ser adorado por meio das nossas palavras, porque Deus entra numa aliança conosco e a sua aliança é por meio de palavras também. Nós temos as Escrituras e Ele deseja que nós nos relacionemos com Ele por meio de palavras. Eu gosto do conceito de adoração, que o escritor A.W. Tozer, ele diz que adoração é o resultado da graça de Deus aplicada ao coração do homem. E ela flui do coração que recebeu essa graça. Ou seja, colocando com outras palavras, nós adoramos a Deus porque nós recebemos algo de Deus. E esse algo que nós recebemos, que é a graça de Deus, isso nos faz querer adorá-lo, querer louvá-lo, querer expressar não apenas nossa gratidão, mas o nosso amor àquele que nos amou primeiro. A adoração é resultado da graça de Deus aplicada ao coração do homem. São verdadeiras expressões de amor, de entrega àquele que fez tudo por nós, àquele que se revelou a nós. E um coração que está cheio do amor por Deus necessariamente vai falar e expressar palavras que são adoração.
Portanto, eu quero olhar para esse texto, diante dessa realidade, de que nós precisamos adorar a Deus, e que nós muitas vezes somos falhos nas nossas orações, na nossa adoração. Eu quero olhar para esse texto então, e pensar como nós podemos adorar a Deus em espírito e em verdade, que é a maneira que Deus deseja ser adorado, através de 4 princípios ilustrados por Salomão nessa sua oração. Então vamos a esses princípios que devem reger a nossa vida de adoração, de comunhão a Deus. Primeiramente, irmãos, Salomão inicia a sua oração com palavras de gratidão. Ele diz no versículo 23, ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu em cima nos céus, nem embaixo na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. O primeiro princípio para uma verdadeira adoração que nós extraímos desse texto é a gratidão. A gratidão. Só oferece uma profunda e uma real adoração àquele que tem um coração grato. Perceba que Salomão, ele começa a sua oração e ele está grato ao Senhor. Porque o Senhor guardou a sua aliança com Israel, porque o Senhor preservou Israel. Dentro do contexto de Salomão, ele é grato porque Deus tem conduzido o seu povo, porque Deus cumpriu a promessa que fez a Davi, que o templo seria construído. E Salomão está enaltecendo ao Senhor, e nós percebemos a sua gratidão, porque a sua expressão é, não há Deus como o Senhor. Isso é uma expressão de gratidão. Ele louva o Senhor por causa da sua aliança com o seu povo. A palavra aliança, usada aqui no texto em hebraico, é a palavra hesed. E hesed não é apenas uma aliança de misericórdia. Hesed recebe algumas traduções, mas entre elas a mais precisa seria algo como um amor leal. E isso engloba vários aspectos do caráter e dos atributos de Deus. Porque Deus, primeiramente, Ele ama a nós. E por amar a nós, Ele expressa a sua graça e a sua fidelidade. É impressionante, irmãos, como o nosso Deus, Ele não depende da nossa reação a Ele, não depende de nada que nós fazemos a Ele. Porque Ele permanece fiel mesmo quando a nossa atitude é a oposta. Ele permanece fiel a nós mesmo quando nós somos infiéis a Ele. Salomão louva a Deus porque não há Deus como o Senhor. Ele é fiel, Ele é amoroso, Ele cuida dos seus, Ele mantém os seus com a sua graça, com a sua bondade, benignidade, todos os dias. Irmãos, gratidão é um princípio para se adorar a Deus em espírito e em verdade. E gratidão independe da situação a qual nós estamos passando. Independe. Porque nós somos gratos a Deus por aquilo que Ele é em primeiro lugar. Nós somos gratos a Deus porque Ele cuida de nós, porque Ele é um Deus soberano, um Deus fiel. E uma verdadeira adoração passa por isso, por nós reconhecermos que Deus é o nosso Deus e reconhecermos os seus atributos e o conhecermos. E nós também somos gratos porque, pelo fato de Deus ser quem Ele é, Ele faz as coisas que Ele faz. Ou seja, porque Deus é amor, Ele nos mostra amor. Porque Deus é fiel, Ele nos mostra fidelidade. Porque Deus é bom, Ele nos mostra bondade. Então nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é. Nós adoramos a Deus por aquilo que Ele faz por nós. Mas a nossa adoração não depende dos seus atos. Porque ainda que Deus não fizesse nada por nós, Ele ainda assim seria digno da nossa adoração, porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. E gratidão, então, independe da situação a qual nós vivemos. Se nós somos gratos ao Senhor por quem Ele é, e se o Senhor não muda, como nós podemos permitir que as circunstâncias que são mutáveis à nossa volta roubem de nós a gratidão? Sem dúvida, nós vamos ter momentos tristes, momentos difíceis nas nossas vidas. Nós vamos passar por situações que vão nos entristecer, que vão nos desanimar, mas nós não podemos perder a gratidão do nosso coração, que não pode depender disso. Eu gosto muito do exemplo bíblico de Davi. Davi passou por muitas dificuldades.
Nós reconhecemos Davi por ser o homem segundo o coração de Deus, e ele escreveu seus salmos de adoração. E se nós queremos aprender com alguém como adorar a Deus, eu creio que uma das melhores pessoas seja o próprio Davi, porque todos os salmos que ele escreveu são orações para serem cantadas e expressam verdadeira adoração a Deus. Eu costumo dizer, lá na minha igreja, que se nós prestássemos atenção e estudássemos a fundo os salmos, os cânticos que nós cantamos, as orações que nós fazemos, as palavras que nós falamos seriam bem diferentes, porque nós teríamos a nossa vida de adoração moldada por aquilo que Deus deseja e por aquilo que o agrada. Davi é um grande exemplo disso. Eu gosto do Salmo número 13, que Davi começa esse salmo de um jeito e termina de outro. Davi começa o Salmo 13 dizendo no versículo 1: até quando, Senhor, se esquecerás de mim? Para sempre? Até quando esconderás o teu rosto de mim? Davi começa esse salmo e o seu coração, nós podemos perceber pelas suas palavras, o seu coração está triste, o seu coração está aflito. Mas olha como ele termina esse salmo. No último verso do salmo ele diz: cantarei ao Senhor, porque me tem feito muito bem. Isso é gratidão. Uma pessoa que, mesmo nas dificuldades, é grata ao Senhor, porque sabe que o Senhor é fiel, sabe que o Senhor pode nos restaurar. Um grande exemplo também no Novo Testamento é o do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo foi preso lá em Filipos, numa das suas diversas prisões, né, lá em Filipos ele está preso, e antes de ser preso, o texto nos diz que ele foi chicoteado, espancado, jogado na prisão, e ele está ali junto com Silas à noite, um homem que tinha tudo para estar triste, um homem que tinha tudo para estar zangado, revoltado, e o que ele está fazendo? Ele está orando e ele está louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, porque o seu coração está grato. E Paulo em diversos momentos diz que estava feliz pelo privilégio de participar dos sofrimentos de Cristo. Isso é gratidão, gratidão a Deus. Na carta aos Filipenses, que ele escreve também preso, ele diz várias vezes a palavra alegria, e num determinado momento ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Um grande exemplo de que gratidão não depende da circunstância, do momento que nós estamos vivendo, mas depende exclusivamente do caráter de Deus, e Deus não muda. Portanto, só pode ser um verdadeiro adorador aquele que tem um coração profundamente grato, agradecido diante do Senhor, mesmo em meio às adversidades da vida. Nós continuamos o texto e Salomão está agora orando, depois de falar do povo, ele está orando pela família real. Nós tiramos esse segundo princípio daqui. Salomão retoma uma promessa feita por Deus ao seu pai, a Davi. E no versículo 25, ele destaca de novo essa promessa. Ele diz o seguinte: agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem o seu caminho, para andarem diante de mim como tu andaste. Essa promessa foi feita por Deus a Davi, lá em 2 Samuel capítulo 7, quando Davi decidiu construir o templo. Deus o honrou com essa promessa. E nós vimos ontem algumas coisas relacionadas a ela. É uma promessa que tem dois sentidos. No primeiro sentido, ela fala da família real mesmo, da família de Davi, e impõe uma condição para a família de Davi. Num segundo sentido, ela fala do Senhor Jesus Cristo, que é o descendente de Davi, que reinaria para sempre e reina para sempre. E para esse sentido, quando nós olhamos para o sentido cristológico da promessa, né, profético da promessa, que falaria de Cristo, isso se cumpriu com o Senhor Jesus Cristo. Ele reina e reina eternamente. Mas no segundo sentido, essa promessa abrangia a família de Davi, a sucessão da família real de Davi, e garantia a permanência dessa família no trono. Mas nós sabemos que nesse sentido a promessa não se cumpriu. Pouco tempo depois do reinado de Salomão, vem o seu filho Roboão
e aí o reino já se divide, a família de Davi já perde o controle da maioria das tribos de Israel. Depois, Israel cai no pecado, Deus manda a Babilônia, a Assíria no norte, a Babilônia no sul, o povo é exilado, o povo volta, perde a sua identidade, passa a pertencer a outros povos, e só em 1947 Israel volta a ser um país independente, mas enfim, não há qualquer tipo de relação com a família de Davi. Nesse sentido, a promessa, ela falhou porque ela tinha uma condição. E a condição é a escrita pelo próprio Samuel e dita por ele na sua oração. Desde que, contando que teus filhos andem e guardem o seu caminho para andarem diante de mim como tu andaste. Ou seja, Deus, para cumprir essa promessa para com a família de Davi, ele exigiu fidelidade. Ele exigiu fidelidade. Deus não foi infiel. A família de Davi foi, e por isso essa promessa não se cumpriu. Mas veja, esse princípio se relaciona com a adoração, porque quando Salomão ele está evocando aqui essa promessa, ele não está se eximindo da sua responsabilidade. Ele não está dizendo, Senhor, cumpre a sua promessa para com Davi e garanta a minha descendência no trono de qualquer maneira. Não, ele está chamando a atenção para a sua responsabilidade. Quando ele diz, Senhor, cumpra a tua promessa, ele sabe que ele tem uma responsabilidade, e a responsabilidade é de andar em fidelidade a Deus. E quando ele pede isso a Deus, ele está desejoso e querendo ser fiel. Sabe que quando ele é fiel, se ele fosse fiel e guardasse os mandamentos de Deus, Deus seria exaltado também pela sua fidelidade. Então, o segundo princípio aqui está relacionado a isso, nós só adoramos a Deus quando nós temos no nosso coração o mesmo desejo que Salomão tem nesse momento, o desejo de ser fiel e andar nos caminhos de Deus. Irmãos, é uma hipocrisia da nossa parte, quando nós queremos adorar a Deus, mas não queremos viver da maneira que Deus deseja. Nós não podemos cair nesse erro. Deus conhece o nosso coração. Nós podemos falar boas palavras, belas palavras, mas se o nosso coração não deseja se conformar à imagem de Deus e viver de acordo com a sua vontade, a nossa adoração não vai passar de palavras ao vento, de palavras sem sentido, que não agradam nem a Deus e nem a ninguém. Portanto, um Deus fiel deseja servos fiéis e é digno de servos fiéis. A verdadeira adoração é aquela que se aproxima de Deus e não está buscando os seus próprios interesses, mas quer andar em fidelidade diante dEle. E se entrega a Ele como um sacrifício vivo diante do seu altar. Portanto, se nós queremos adorar a Deus em espírito e em verdade, nós precisamos aprender e desejar todos os dias da nossa vida andar em fidelidade e em integridade diante do Senhor. Aqui da verdadeira adoração é a consciência da nossa própria natureza. E esse terceiro pedido está extraído de toda a oração de Salomão. Ele reconhece que Deus é todo-poderoso e não habita na terra com os homens, mas o seu trono está nos céus. Ele atende à oração do seu povo. E Salomão está clamando aqui para que o Senhor ouça e atenda à oração do seu povo. Mas quando ele clama isso, ele está pedindo também que Deus ouça e perdoe a oração do seu povo. Porque ele reconhece algo fundamental aqui. Ele reconhece a nossa estrutura, a nossa fraqueza e a nossa pecaminosidade. Salomão usa 7 exemplos aqui de ações que nós fazemos e consequências desses nossos atos. Então ele ora para que Deus julgue casos em que um está mentindo, o outro está falando verdade. Ele pede que Deus livre e ouça Israel quando o povo pecar e for derrotado por um inimigo. Ele pede que Deus
Também livre, ouça a oração e a confissão do seu povo quando Deus os punir com a seca, com a pestilência, com a guerra e com o exílio também. Curiosamente, todas essas coisas aconteceram com Israel porque Israel pecou. Mas também a graça de Deus se estendeu sobre Israel em todas essas circunstâncias, como Salomão pediu. Segue-se também daí uma petição universal para momentos de angústia, de dor e de tristeza do povo. Mas depois de todos esses 7 exemplos que Salomão cita, há o mesmo pedido. O mesmo refrão se repete depois de cada uma dessas petições. Qual é esse refrão? Ouve, Senhor, e perdoa. Por que Salomão está clamando o perdão de Deus? Porque ele tem uma consciência muito grande da nossa pecaminosidade. Versículo 46, quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque. Não há homem que não peque. O princípio aqui está claro. Aquele que se aproxima de Deus em adoração precisa ter uma clara consciência da sua pecaminosidade, da sua natureza e da sua necessidade da graça do Deus que perdoa os pecados, que restaura a comunhão. Salomão nos ensina que nós devemos nos aproximar do nosso Deus sempre com consciência de quem nós somos diante dele, com a consciência de que nós necessitamos da sua graça, que nós pecamos, que nós o ofendemos e que ele é capaz de nos perdoar por sua graça. Não há homem que não peque. Nós somos incapazes de não pecar, porque nós ainda habitamos, mesmo salvos, nós ainda habitamos nessa carne, e essa carne tem essa tendência. Nós somos incapazes de não pecar, mas Deus não é incapaz, e nunca será incapaz, de nos perdoar as ofensas. Deus rejeita, irmãos, a adoração hipócrita, que se achega a Ele sem essa consciência de quem é. Eu gosto muito da parábola de Lucas 18, versículo 9, Jesus está contando a história de 2 homens, que estão no templo para adorar a Deus através da oração, estão orando a Deus. Existem 2 homens ali, um deles é um fariseu, o outro é um publicano. Mas esses 2 homens têm coração e atitude completamente diferentes, né? O fariseu se exaltava diante de Deus, o fariseu estava ali dizendo, graças te dou, Senhor, porque eu não sou como este homem. Além dele se exaltar, ele ainda está rebaixando o outro, né, o publicano. Eu não sou como este homem. Já a atitude do publicano é diferente, né? O fariseu se exalta, o publicano está humilhado, e ele diz, tem misericórdia de mim, sê propício a mim, pecador. Nós sabemos qual deles saiu justificado, qual deles agradou a Deus, não é verdade? E nós sabemos o porquê. Porque só agrada a Deus, só adora a Deus em espírito e em verdade aquele que conhece e tem consciência da sua natureza e da sua necessidade da graça de Deus. Sê propício a mim, pecador. Portanto, quando nos aproximamos de Deus, precisamos ter essa consciência da nossa natureza pecaminosa e da graça de Deus que nós tanto necessitamos. 4º princípio aqui, último princípio que nós extraímos desse texto, a respeito de uma verdadeira adoração a Deus. Adoração não é algo apenas feito por meio de palavras ou de um momento. A adoração é um estilo de vida, um modo de vida, e Salomão vai dizer isso através de uma petição, no versículo 41 a 43, onde ele está orando pelos gentios. Versículo 41 diz o seguinte: também ao estrangeiro, que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas, por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome e da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e orar voltado para esta casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. Eu gosto muito do final desse versículo, do 43,
que diz: a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome. Porque Salomão está orando com o intuito de que Deus alcance também os gentios, alcance também aqueles que não são dos seus povos. Porque Salomão compreende muito bem que o plano de Deus nunca se restringiu apenas a Israel. Quando Deus chama Abraão, Deus não diz que na sua descendência seriam benditos apenas os judeus. Ele diz que na sua descendência seriam benditos todas as famílias da terra, todos os povos da terra. Salomão compreende isso e está orando pelos gentios. Quando nós começamos a analisar no Novo Testamento, nos dias de Jesus, principalmente os fariseus, os saduceus, eles perderam essa noção de que Deus salva a todos, que Deus quer estender a sua graça, o seu favor a todos. E eles se fecharam. Mas nos dias de Salomão as coisas eram um pouco diferentes, havia essa percepção. No meio dessa oração de Salomão, então, ele ora pelos gentios. Nós já vimos que Cristo está relacionado a isso, no fato de que Cristo é aquele que vem para alcançar também os gentios por meio da sua graça. Mas o nosso Deus também deu a responsabilidade de tornar o nome de Deus conhecido para o seu povo. Deus nos deu também uma missão, algo que nós temos a fazer. A adoração passa pelo momento em que nós entendemos que não é apenas através de palavras que nós adoramos a Deus, é através de uma vida, de um modo de vida. A adoração é um modo de vida, é uma maneira de viver diante de Deus. Não é apenas algo que nós fazemos nos finais de semana, não é apenas algo que nós fazemos durante a ceia do Senhor, mas é algo que nós fazemos todos os dias, todos os momentos, porque tudo nós devemos fazer para a glória de Deus. A Bíblia nos diz isso. O apóstolo Paulo fala que tudo nós devemos fazer pela glória de Deus, para a glória de Deus. E Deus sempre desejou que o seu nome fosse glorificado e que o seu nome fosse divulgado, falado, mostrado às outras pessoas, para que todos os povos da terra conhecessem a Ele. Essa é a oração de Salomão e esse é o princípio aqui, que nós adoramos a Deus quando nós temos uma compreensão da nossa missão aqui, que Deus nos deixou um trabalho a fazer, que Deus nos deixou uma ordenança que nós precisamos cumprir, no âmbito da nossa ação. Então Deus deseja ser conhecido, Deus deseja que o seu nome seja glorificado. Nessa oração de Salomão, então, há esse reconhecimento, esse senso de missão. Quando o rei ora por aqueles que viriam até Jerusalém, pelos gentios que viriam até Jerusalém, por ouvirem falar do seu nome, ele sabe que para que o povo ouça falar do nome de Deus, para que os gentios ouçam falar do nome de Deus, Israel deveria falar do nome de Deus. Porque alguém só escuta quando alguém fala. Então, há necessidade de falar do nome de Deus, divulgar o nome de Deus. Salomão está entendendo isso, que Israel, o povo de Deus, tinha a responsabilidade de falar do nome de Deus. É por isso que Deus, Ele deseja e Ele faz tantos atos miraculosos durante a história de Israel. Quando nós chegamos, por exemplo, lá em Josué, capítulo 2, na tomada de Jericó, os dois espias entram na casa de Raabe, e Raabe, ela diz para os espias: olha, nós ouvimos falar de tudo que Deus tem feito por vocês, e nós estamos amedrontados, nós estamos desanimados, nós sabemos que não tem o que fazer contra o Deus de vocês. Nós vemos que isso surtiu efeito para a própria Raabe, porque ela passou a caminhar com o povo de Deus todos os dias que lhe restaram, né? Esse princípio aqui fica claro também quando o Senhor Jesus Cristo estende a responsabilidade de falar e divulgar o nome de Deus à sua igreja, a nós. Quando diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho. Quando lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, ele diz: e sereis minhas testemunhas. Então, nós temos essa responsabilidade. Nós precisamos aprender que a igreja tem a missão de ser uma fiel testemunha. E esse é um princípio de nossa adoração. Entender, compreender que nós temos uma missão, nós temos uma responsabilidade. E que quando nós cumprimos essa missão,
o nome de Deus se torna conhecido e os povos conhecem e creem no seu nome. Maravilhoso, irmãos, porque Deus não precisa de nós. Deus poderia fazer a sua obra à parte de nós, mas Ele quer nos usar como seus cooperadores. Esse é um privilégio tão grande, mas tão grande, que os anjos gostariam de fazer e não podem, mas o Senhor confia a nós. Nós muitas vezes nos esquecemos desse princípio. Precisamos falar do nome de Deus, precisamos ser testemunhas do nome de Deus, precisamos entender que para cumprir essa missão, nós temos que ser fiéis. E que isso é um princípio, um modo de vida, um estilo de vida que faz com que sejamos adoradores. Adoração é um modo de vida. E nós, quando compreendemos a nossa missão aqui na terra, como servos de Deus, como participantes da sua obra, nós o adoramos em espírito e em verdade. Esse é o quarto e último princípio. Eu quero concluir dizendo que essa oração ela termina com uma evocação das bênçãos de Deus para o seu povo. Maravilhoso o jeito como Salomão termina essa oração, dizendo no versículo 51, porque é o teu povo e tua herança que tiraste da terra do Egito, do meio do forno de ferro. Versículo 53, pois tu, ó Senhor Deus, os separaste dentre todos os povos da terra para a tua herança, como falaste por intermédio do teu servo Moisés, quando tiraste do Egito nossos pais. Há uma evocação das bênçãos de Deus para o seu povo. É maravilhoso pensar, irmãos, que nós como igreja, como salvos por Cristo, nós temos bênçãos superiores a que Israel teve. Da mesma maneira que Israel, nós somos o povo e a herança de Deus. Nós somos chamados também de povo de propriedade exclusiva de Deus. Nossa bênção é superior porque Deus libertou Israel da escravidão humana. Mas Deus nos libertou da escravidão do pecado e nos deu a salvação. Grandes bênçãos como essa, que decorrem da graça de Deus, devem nos levar à adoração, que é um resultado da graça de Deus aplicado ao coração do homem. Então, quando nós adoramos a Deus, nós estamos respondendo a Deus, diante da sua graça, diante da sua bondade, diante do seu caráter e dos seus atributos. É evidente que as nossas melhores palavras, irmãos, serão como nada diante da grandeza da graça que Deus nos deu. Né? Perdem o sentido, perdem o valor, porque a graça de Deus é incomparável. Mas nossas palavras são a ferramenta que Deus usa como meio de adoração a Ele. Nós precisamos usar nossas palavras, nossas orações para adorar a Deus, para que o nome de Deus seja exaltado. Ele nos deu a vida quando nós estávamos mortos nos nossos pecados. Ele nos dá uma nova esperança e não há como nós ficarmos indiferentes a essa graça. Quando nós sentimos essa graça, sentimos esse amor, nós adoramos a Deus. Por isso a necessidade que nós temos da ceia, porque na ceia nós nos lembramos de tudo que Deus fez por nós através de Cristo e nós o adoramos, nós o respondemos por meio de oração. Nosso Senhor deseja ser adorado, então, primeiramente, por corações gratos. A gratidão é o primeiro princípio. Gratidão não depende do momento que nós vivemos. Gratidão é algo que circunda o nosso coração quando nós compreendemos que o nosso Deus é o único Deus e que não há outro semelhante a Ele, não há outro além dEle, não há outro que pode ser quem Ele é ou fazer quem Ele faz. Gratidão. Deus deseja ser adorado por corações gratos, que o conhecem e são gratos por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele faz. Deus deseja que aqueles que o adorem também vivam conscientes e cientes que precisam dEle, porque são pecadores, porque caem, porque precisam ser restaurados por Deus. Nós precisamos adorar a Deus conscientes da nossa falha, da nossa pecaminosidade e da grandeza de Deus que nos perdoa quando nós confessamos os nossos pecados. Deus também deseja ser adorado por corações que reconhecem as suas falhas, mas também reconhecem que precisam andar em fidelidade. Deus deseja adoradores fiéis, adoradores que querem conformar-se ao seu caráter,
a quem Ele é e a sua vontade. Toda adoração passa por essa consciência de quem nós somos e de que nós temos a responsabilidade de andar em fidelidade, de andar em santidade. Deus fala dessa prerrogativa com Israel. Versículo 53 diz: pois tu, ó Senhor, os separaste dentre todos os povos. A palavra santidade vem daí, de separar. Deus deseja que nós vivamos em santidade diante dEle. Deus deseja que nós o adoremos também conscientes da nossa missão. O fato de nós fazermos parte da obra de Deus no mundo nos faz adoradores mais fervorosos. Aquele que nos chamou para sermos suas testemunhas. Diante de tudo isso, irmãos, diante de tudo que nós vimos, que nós sejamos verdadeiros adoradores, que nós aprendamos a viver esses princípios de Deus e adorá-lo em espírito e em verdade, todos os dias que nós vivemos, para a sua honra, para a sua glória, para que o seu nome seja conhecido e glorificado nas nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, irmãos.